Você sabia que durante a pandemia que nós estamos vivendo agora em 2020, de Covid-19, houve um aumento substancial de ingesta de bebida alcoólica, violência doméstica contra a mulher e contra a criança, casos de ansiedade e de depressão? Eu sou a doutora Soraya. Eu sou o Dr. Eduardo. Nós somos médicos homeopatas. E se você está interessado em conversar um pouquinho sobre esse tema, fica aqui com a gente. O isolamento social, ele nos proporcionou um movimento de união das famílias, né? As pessoas estão mais próximas, convivendo mais, convivendo melhor, mas muitas pessoas estão enfrentando vários conflitos dentro de casa. Alguns casais que não se conheciam bem estão tendo que se enfrentar, digo enfrentar de estarem próximos, o que antigamente não acontecia, porque estava um num trabalho, o outro no outro, passavam um dia fora de casa e só se encontravam à noite. As famílias também estão tendo que conviver mais com as crianças. Hoje a maioria das crianças estudam o dia inteiro, eles só ficavam com os filhos no período da noite e pouco no final de semana, né? E hoje estão tendo que passar o dia inteiro com as crianças e o final de semana também. Então, algumas famílias estão aproveitando esse momento para se conhecerem melhor, terem uma melhor convivência, e algumas estão enfrentando algumas dificuldades. Outra dificuldade é o marido, a esposa e as crianças estão tendo que passar muito tempo em frente do computador, uns fazendo aula, outros trabalhando. Então, todos dentro de um ambiente, geralmente as pessoas moram em pequenas casas, então o espaço físico, né, dificulta, e algumas crianças não respeitam o momento de trabalho dos pais. Então, grandes queixas das mães é que elas estão trabalhando e o filho vem conversar com elas, porque eles não conseguem entender que naquele momento elas não podem conversar. Isso também está sendo uma grande queixa dos pais, né? Então, o pai está atendendo ou está no meio de uma reunião e o filho entra no quarto ou, enfim, numa sala que eles estão realizando o trabalho. Então, eles não estão sabendo ter esse momento pessoal para trabalhar, esse momento familiar. Muitas famílias estão tendo muitos conflitos e não estão sabendo lidar com essa situação. No tratamento homeopático, é importante tratarmos toda a família. É importante conhecermos todos os integrantes dessa família e saber todo o contexto familiar. Conversarmos com cada um em separado e depois com todos juntos para conhecermos todo o contexto familiar. E a homeopatia consegue ajudar a cada um e a toda essa família. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Eduardo vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, eu vou fazer como se fosse uma brincadeira, só para falar um pouquinho de temperamento, constituição, né? Por meio de uma analogia. Para falar disso que a doutora Soraya estava comentando e a gente tem observado no consultório, né? As diferentes reações, os diferentes modos de reagir de cada um em relação a esse evento inesperado, né? Que foi essa pandemia. Nem tão inesperado, né? Alguns já previam, mas enfim. A gente não. O fato é que a sociedade, sistema de saúde, ninguém estava preparado para isso, né? Então, eu vou tentar dar um exemplo que parece, acho que é meio bobo até, mas é mais fácil de vocês guardarem porque é uma coisa que está aí no coletivo, né? Não é tão antigo. Então, eu vou pedir para vocês tentarem lembrar dos personagens do desenho Os Incríveis, porque a gente vai falar de temperamento. Temperamento faz parte da constituição, hereditariedade. Quem é pai ou quem convive com a família e é observador sabe que a pessoa que que quando criança é rápida, continua rápida a vida inteira. Quem é um pouquinho mais devagar, é mais devagar a vida inteira. Isso não é melhor nem pior, são só características diferentes. Por quê? Porque isso é temperamento, né? É constitucional. A pessoa não consegue
não consegue mudar. Então, o pai a gente vai chamar de colérico, é aquele que é sensível, né? E responde muitas vezes com ira, com raiva do desenho, né? Nos Incríveis. O Flecha, que é o filho, é aquele que é muito rápido e acaba muitas vezes se cansando porque não tem muita energia. A filha seria a melancólica, que é mais tristinha, né? E, enfim, está naquela fase da adolescência, que gosta do menino, mas ela tem até um cabelo, né, que cobre metade do rosto, anda mais cabisbaixa. E a mãe é a leucoflegmática, que é mais maleável, né? E, enfim, mas quando a gente vai estudar temperamento, o flegmático geralmente, né, não como no desenho, mas geralmente ele é mais bonachão, um pouco mais obeso e mais baixo, né? Então, vamos falar um pouquinho, porque coincide um pouco com o que está acontecendo durante o isolamento social, cada um tem expressado esse temperamento de uma maneira um pouquinho mais acentuada por causa, né, do convívio, e está sendo muito intenso, e aí muitas vezes acabando a paciência e cada um descompensa de uma maneira diferente. É isso que a gente está querendo falar. Então, por exemplo, o pai dos Incríveis, ele reagiria mais como? Com ira, e se chegar a um extremo, com violência, né? Aí não importa se é ao pet, à esposa, ou aos filhos, né? Pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência física até, infelizmente. Eu estou falando do homem, mas existem mulheres coléricas também, tá bom? Não vamos criar um preconceito aí. O melancólico, ele costuma reagir mais com uma depressão. É uma tendência, tá? Não quer dizer que vai acontecer assim, mas acaba acentuando essas características, né, de cada um. Então, aquele seria mais o indivíduo que já é um pouco mais fechado, né? Ele não é muito sensível aos estímulos externos, então é o que acaba chegando mais na depressão, ficando mais facilmente deprimido. O sanguíneo, ele costuma ser mais ansioso, né? A função que ele usa bastante quando está acordado, né, consciente, é o pensamento. O pensamento, como característica, ele costuma ser mais rápido, mas ao mesmo tempo não tão profundo, geralmente, né, em geral. Então, são as pessoas muito ansiosas, e aí a gente vê, né, essas crises de ansiedade que várias pessoas estão tendo, e acabam ficando com muito medo, e às vezes até chegando ao pânico, né, síndrome do pânico. E o flegmático, que costuma ser mais aquele que gosta de sensações, né, se alimentar, assistir televisão. Então, o típico é um indivíduo que fica assistindo várias séries de televisão, comendo e acabou ganhando peso, né, durante a pandemia. Tudo isso é um esquema, né? Todo esquema ele é falho, existem exceções, né? E por que a gente fez esse vídeo, né? Porque é importante que você se conheça, para você ter uma ideia de qual temperamento você tem. Geralmente a gente não usa, né, não é um temperamento puro, né? Não existe só. Geralmente não existe assim, ele é só colérico, ele é só flegmático. Mas são tendências, né? Então, espero que vocês utilizem isso para se avaliar e, entre aspas, aproveitar a situação da pandemia, porque ela já está posta, né? Não tem muito o que fazer, para tentar se observar e trabalhar e melhorar, né? Porque não é saudável que a gente fique nos extremos. Então, o flegmático não pode ficar só comendo e assistindo TV, né? Ele precisa ter alguma atividade. O melancólico, o ideal é que não fique, né, deprimido e chorando e ensimesmado, né, fechado.
e se queixando muito da pandemia, e vendo só o lado negativo. Estou fazendo caricaturas, tá? E o sanguíneo fica ansioso demais e com muito medo e não sair, não fazer nada, né? Porque o medo muitas vezes paralisa. E o colérico saber controlar, né? Esse humor, né? Então, o tratamento homeopático, como a doutora Soraya já comentou, a gente consegue catalisar essa melhora, né? Tanto na consulta a gente conversa muito com o paciente e o paciente já vai, né, a gente já vai conversando sobre isso, então de maneira consciente o paciente já vai trabalhando isso e o medicamento homeopático ele claro que ele não vai mudar o temperamento porque isso é constitucional, né, da pessoa, mas ele ajuda a pessoa a ficar mais centrada, né? Então o ansioso não vai não a tendência a ter uma síndrome do pânico diminui muito, o melancólico de ter uma depressão diminui muito, o colérico de ter um surto de cólera diminui bastante, e o flegmático vai, né, metabolicamente a gente já vai dando medicamento para ajudar isso, então ele vai ter menos desejo, né, de se alimentar, sempre trabalhando de dentro para fora, né, como é o tratamento homeopático. Tá bom? Então, tentei fazer um resumo e mostrar assim os temperamentos e como que eles têm descompensado, né, nessa pandemia. É isso, acho que o que a gente queria trazer é a ajuda substancial que a homeopatia sim pode trazer nesse momento de pandemia para nos deixar mais centrados, né? Termos menos as manifestações dos nossos temperamentos. Tá bom? Isso. E aí, só uma coisa que eu esqueci de dizer, de falar, que acho que foi citado, tem aumentado muito o consumo de bebida alcoólica, né? Então, o álcool, ele, muitas vezes, de uma maneira artificial e não saudável, ele diminui um pouco essa tensão psíquica, né? Então, de uma maneira paliativa, ele é mais, né, existe todos os malefícios do álcool, né, que a gente conhece. Então, algumas pessoas têm feito o uso do álcool com esse fim, né? Uns para ficar menos ansiosos, outros para embora, né, não, a gente não recomenda e, enfim, não tem como a gente recomendar isso, né? Isso não é medicamento, isso é paliativo só e vai trazer malefícios. Mas algumas pessoas têm tomado álcool para conseguir dormir, para ficar um pouquinho menos triste, enfim, tudo isso que a gente comentou em relação aos temperamentos. Não façam uso de bebida alcoólica, tentem se trabalhar, né? Tomar um medicamento homeopático para ajudar e se trabalhar para vocês saírem melhor dessa crise que a gente está passando. Observar por que está indo buscar esse álcool, né? Observar o que está te fazendo buscar o álcool. Então, no momento que você está buscando álcool, poxa, deixa eu ver, porque eu estou ficando mais ansioso, é porque eu estou ficando mais triste, eu estou ficando mais irritado. Trazer isso na consulta para a gente continuar, conseguir te ajudar com a medicação, para que você não busque no álcool o conforto artificial, né? Tá bom? Mais alguma coisa? Isso aí, não. Só isso. Então, obrigado por nos ouvir. Isso aí, até. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.